Fala pessoal, graça e paz, Getúlio Wenzel, estamos na luz. Lucas 9:23, versão Almeida Revista e Atualizada, diz assim: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso daí. E o que eu queria te falar é que do Evangelho de Lucas a gente pode extrair várias coisas. E uma das coisas que a gente pode extrair são os personagens bíblicos, os principais, uma cronologia. A gente também consegue falar sobre a preocupação, extrair a preocupação que tinha sobre quem não era do judaísmo, os não judaicos. A gente consegue extrair os testemunhos de algumas mulheres que eram ligadas a Jesus e a própria ligação de Jesus com o Espírito Santo. Como também podemos extrair o Sermão da Montanha, do monte, como alguns dizem que não era monte, não era montanha, era uma planície, mas aí fica a pulga atrás da orelha aí para você. Mas enfim, olha quantas coisas a gente consegue extrair desse evangelho, mas eu não quero falar sobre nenhuma delas hoje. Mas hoje eu quero falar com você sobre o que iremos renunciar. Muito se fala sobre preço, então hoje vamos falar um pouquinho sobre isso. Fala pessoal, graças a paz, tudo bem? Você está na luz. Já está inscrito? Meu muito obrigado para você. Não está inscrito? Não se esquece, se inscreve aqui no YouTube. Vou deixar também um Insta para você seguir a gente. Vários conteúdos. Lembrando, o quadro de segunda-feira, que é o Gente Como a Gente. Poxa, nem sempre tem. Por que nem sempre tem? Porque as pessoas, elas recebem um convite e elas se veem como? Eu não vou conseguir, eu não posso, eu não. Então isso tem acontecido bastante, mas eu vou alargar, eu vou deixar mais largo os convites, porque a minha intenção era pegar pessoas exatamente que não tem um ambiente de púlpito, não tem uma vida de exposição, digamos assim. E aí, para essa pessoa, que é o gente como a gente, consegue parar, meditar, orar, trazer uma reflexão de uma mensagem da Bíblia para os dias atuais para nós. Então era isso. Não tem problema, tivemos vários e agora eu vou deixar mais largo esses convites, vou estendê-los. Então fica tranquilo que teremos mais vezes com mais pessoas. Quarta, vamos falar sobre, já tem algumas pessoas engatilhadas, segue na mesma vibe, só que aí ao invés da mensagem, da palavra diretamente da Bíblia, extraímos de filmes, séries, acontecimentos, atualidades, e a gente traz para os dias atuais para que a gente consiga fazer uma reflexão do dia a dia, aplicar na nossa vida e tirar um proveito bacana de tudo isso. Então tem bastante conteúdo, não esquece, segue a gente, tá as redes sociais aí na tela. E hoje o papo é sobre uma conversa que eu tive algumas semanas atrás com algumas pessoas. E quando eu falo sobre algumas pessoas, é porque eu não quero falar assim, se é homem, se é mulher, para não expor, porque dependendo, a pessoa já vai saber. Então, bati um papo com algumas pessoas e nesse papo eu falei do meu passado. Qual é o meu passado? Falei um pouquinho lá de quando quando meu pai trabalhava muito, mas muito, e as poucas horas que ele tinha de folga, ele gostava do quê? De assistir uma televisãozinha, de jogar uma sinuca, ir no bar tomar uma cervejinha, isso lá no Passadão, tá? Bem lá atrás. E muitas vezes eu ia com ele. Algumas por vontade própria, outras não. Lembro também de quando íamos lavar o carro, lava rápido, ou quando lavávamos em casa mesmo juntos, que virava aquela bagunça. Naquela época eu não entendia, apenas ia com meu pai. E hoje a frase só vai, sem entender, ela tem um significado especial para mim. Como já dizia um velho rap, nem sempre é bom ser esperto. Por quê? Porque quando se tem entendimento ou chega próximo dele, nós vamos decidir de acordo com o que encontramos, do que achamos. E nós, cá entre a gente, nós não temos como fazer a melhor escolha de acordo com a nossa natureza, de acordo com o nosso conhecimento. E aí, olhando tudo isso, algumas décadas mais tarde, eu vejo tudo melhor e percebo o que o meu pai estava fazendo. Ele estava criando um relacionamento com o seu filho. E como eu disse, na época eu não conhecia, mas hoje
eu consigo montar um pouco desse quebra-cabeça e consigo ver algumas renúncias que eu fiz apenas para estar nos lugares com o meu pai. Por exemplo, estava renunciando a jogar a bola com a rapaziada naquele dia, estava renunciando a jogar o videogame que já estava nas fases finais, estava renunciando àquela velha novelinha da tarde de adolescente, antiga Malhação, estava renunciando a assisti-la para ficar com ele, estava renunciando a ficar na rua brincando para ficar com meu pai. Percebeu quantas renúncias? E hoje, o que você está renunciando? O que você está abrindo mão para entrar e ficar num relacionamento com o pai? Olha que louco! Vivemos dias em que temos medos de escolher porque as escolhas nos levam à renúncia. Temos medo de renunciar porque as renúncias nos levam a escolher. Gente, para que complicar? Não existe atalho, não existe decisão sem abdicação. Tem uma frase de uma música do Charlie Brown Jr., do Chorão, que lutar pelo que é meu, o nome da música. E a frase da música é: cada escolha uma renúncia. Isso é vida. Uau! A gente precisa entender o real significado de renúncia. Sofrimento, sacrifício, a gente tem que separar esses dois, porque existe uma diferença muito grande. Enquanto o primeiro a gente tem dor, a gente padece, o outro é diferente. Sacrifício é por algo futuro, é algo voluntário meu. E aí, voltando para aquela conversa que eu tive com aquelas pessoas, falando sobre o meu passado, eu fiz o que? Eu perguntei: e aí, você? Fez coisas parecidas? E a resposta foi seca e fria: não. Não costumo fazer coisas que eu não gosto. Mano, como assim, velho? Não costumo fazer coisas que eu não gosto. Princípio egoísta típico da geração que vivemos. Mas, abre aí, Lucas 9:23, como citei lá no início do vídeo. Precisamos ter disposição para seguir Jesus. E para termos disposição, precisamos renunciar. E aí eu vou voltar e vou destrinchar um pouquinho sobre Lucas 9:23. E olha aí o comecinho: se alguém quer vir após mim. Os discípulos seguiram Jesus, receberam o seu chamado de imediato ali na primeira vez. Só que eles não pensavam que o seu caminho, que a trajetória de cada um deles terminaria em cruz. Eles ainda pensavam sobre termos de conquista e poder. E este apelo ele foi uma advertência, como se fosse uma reavaliação do preço do discipulado. E aí continua: negue. O que é negue? É o que Pedro fez no julgamento de Jesus. Ele negou, se recusou a reconhecê-lo. E aí continuando: pegue a sua cruz, uma aceitação voluntária das responsabilidades do discipulado. E finalizando com: siga-me, ação persistente. Não basta pegar a cruz, é preciso caminhar com a cruz. E é preciso terminar carregando a cruz. Gente, que tempos são esses? No qual temos visto não só jovens, mas homens e mulheres experientes com esse medo. Medo de renunciar, medo de escolher, mas o pior, medo de se relacionar. Deus quer um relacionamento com você. Como um pai cria um relacionamento com um filho, Deus também o faz. Mas será que você está vendo? Será que as escamas dos seus olhos estão te deixando ver? Ou você até entende e vê esse relacionamento, mas você anda dando migalhas, você anda dando restos. Um relacionamento capenga, sem graça e de favores. Vamos ser mais simples, mais objetivo. Para de viver um dia no mundo e um dia na presença de Deus. Para de estar na igreja querendo estar no mundo. Para de clamar a Deus quando o seu filho adoece. Para
de clamar a Deus quando todas as suas opções acabaram e agora só te resta Deus. Para de clamar quando uma doença te acomete, quando a doença entra sem ser convidada. Para de clamar a Deus quando você nem sabe quem é você, mas quando está no mundo se posiciona diferente daquilo que Deus te criou. Renúncias e escolhas doem, nem sempre o resultado é bom. Família pode estar ruindo, filhos na droga, finanças ladeira abaixo, saúde que não estabiliza. Mas a cruz não significa somente sofrimento, mas propósito também. Quando Jesus pegou a sua cruz, coroas de espinho, suor, sofrimento, o caminho, foi somente sofrimento, mas era sofrimento porque tinha um propósito na frente. O propósito era a execução, era a morte. Quero dizer que a sua vida não vai ser um mar de rosas com aroma suave, mas não se deixe enganar pelo cenário de caos e de guerras. Pegue a sua cruz você também. Você está no processo, você está no caminho. E o caminho é para a execução, só que a morte aqui é do teu eu. Negue a si mesmo. Lucas 22:42 diz: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. As renúncias que você tem feito, são todas voltadas para você? Ou são todas voltadas para a vontade que o Pai tem para você? Hoje, peço que todo o clamor e toda a sua oração seja voltada para que você consiga pagar o preço, seja qual for. Pense nisso.